E pessoal, eu sou o Joque e o vídeo de hoje é um corte de uma live que eu fiz fazendo uma tier list dos jogos que eu apresentei aqui no canal. Na verdade, esse corte aqui é com os jogos que eu considerei tops. Porém, a live, ela teve um problema, ela acabou antes do tempo, a internet estava ruim, enfim, isso não interessa para vocês, né? Porém, eu não consegui apresentar todos os jogos que eu apresentei aqui no canal, que são 134 jogos. Na live, eu só consegui apresentar 50 deles. Então, nesse vídeo aqui, eu já quero deixar duas perguntas para vocês. A primeira é, vocês querem que eu faça uma próxima live apresentando os outros jogos que eu ainda não coloquei na tier list? E a outra pergunta que eu quero deixar para vocês é se vocês concordam com esses jogos que estão no top. Começando aqui a tier list do canal com os jogos que eu já apresentei no canal, tá? Dos jogos de print and play. E como é que vai ser a avaliação? Tem aqui em cima de mim, ó. Eu vou avaliar a montagem, se for um jogo que precisa muita montagem, que seria a quantidade de componentes que a gente precisa imprimir e montar, né, para jogar. Eu vou avaliar também o setup, que seria a gente colocar o jogo na mesa, né? Qual a dificuldade de a gente colocar o jogo na mesa. Depois eu vou avaliar as regras, se são regras muito confusas, tem que ler muita coisa e etc. Depois eu vou avaliar para ver se dá para fazer uma expansão desse jogo, se dá para expandir ele, né? Melhorar ele, alterar algumas coisas facilmente. Tá? Depois eu vou avaliar se dá para jogar ele solo e também com outras pessoas sem alterar nada do jogo. E depois eu vou avaliar a minha vontade, se eu tenho vontade de jogar ele ou não. Então são essas as avaliações aqui. Próximo joguinho é o Triforce do Poder, que é o joguinho do Zelda. É engraçado, né? A gente sempre chama de o Zelda. Joguinho do Zelda, um joguinho nacional aí, bem simplesinho. A montagem dele é só cartas, então vamos dar um ponto para ele. O setup também é extremamente simples, são só as cartas. A gente só vai fazer ali, ó, é só botar ali, ó, quantos pontos de vida ele tem, o escudo, a espada e rupees, que são as moedinhas. E aí já começa a jogar. O setup é extremamente simples, então vamos dar ponto para ele. Bom, as regras, vou dar ponto também, porque são extremamente simples. De novo, aquele tipo de jogo que, mesmo eu não tendo jogado ele durante muito tempo, eu consigo me lembrar de como o jogo funciona sem precisar ler as regras dele. Inclusive, nas cartinhas já diz o que a gente tem que fazer, então, bem tranquilo as regras. Sombrio, expansões, dá de fazer expansão. Inclusive, esse jogo já tem expansão feita por fã. Que tipo de expansão? Bom, dá pra fazer ali monstros diferentes, mapas diferentes, enfim, bem simples de fazer isso. Bom, ele é um jogo solo, eu sei que ele é um jogo solo, mas será que dá pra jogar ele com duas ou mais pessoas? Eu acredito que sim, porque o jogo ele tem turnos, então quando acaba o meu turno e a gente tem que passar o tempo ali, um outro jogador pode jogar, tá? Então entre duas pessoas dá de jogar tranquilinho, tá? Seria tipo um jogo um contra o outro, mais ou menos assim, quem vencer primeiro vence, né, digamos assim. Ou pode ser um jogo cooperativo também, então vou dar ponto para ele, porque dá para jogar tanto solo como entre outras pessoas. Bom, eu sinto vontade de jogar ele? Sim, sinto vontade de jogar ele, inclusive tô até com vontade de jogar ele agora. É um joguinho bacana, tá? Então vamos colocar aqui, ó, ele recebeu todos 6 pontos da minha avaliação, então ele vai ali pro top, tá? O top é quando ele recebe 6 pontos da minha avaliação. Próximo joguinho é o Zombies. A montagem dele é relativamente fácil. Se parar pra pensar, é só os tiles que a gente vai andar, né? As cidades. Então é tranquilo. O setup dele também é bem simples. Começa com um tile e a gente vai expandindo. Então nem tem muito setup, é só começar ele. Então ele ganha ponto. As regras são fáceis de entender? Sim, são fáceis. Esse, de novo, é aquele tipo de jogo que a gente se lembra dele, como é que funciona, sem precisar ler o livro de regras. Inclusive, aqui na foto tem um livro de regras, mas o livro, sei lá, tem muita coisa escrita, mas as regras são pequenas, bem simples. Bom, expansão. Se é possível expandir ele? Sim. Inclusive, esse jogo ele tem quantas? Umas 12 versões? 12 eu acho que é muito, acho que umas 7, sei lá. Tem uma quantidade absurda de versão desse jogo. Ou seja, é um jogo que tem possibilidade de expandir. Tem zumbis diferentes, tem armas diferentes, tem heróis, tem... Enfim, expansão é o que não falta para esse jogo.
Bom, ele é um jogo que dá pra jogar solo ou com outras pessoas. Olha, dá pra jogar solo. É melhor jogar ele com outras pessoas do que jogar solo, mas dá pra jogar solo ou com outras pessoas, não vai influenciar nada no jogo. Bom, eu sinto vontade de jogar ele? Sim, sinto vontade de jogar ele. Sinto vontade de jogar ele, porque ele é aquele tipo de jogo que é bem simples de colocar na mesa, não tem demora nenhuma, bota ali e já sai jogando. Bom, a gente tem aí então 6 pontos de avaliação, isso a gente coloca ele lá no top. Próximo joguinho, vamos pular aqui pro próximo, que é o Pokémon Little Masters, joguinho aí do Dan Leonardi, joguinho nacional, feito aí pelo amigo Dan Leonardi. Bom, vamos ver aqui a montagem. Bom, montagem, olha, ele não tem muita carta, não. Não tem muita coisa que a gente precisa imprimir e montar. São poucas coisas. Graças a Deus não tem todos os Pokémons que existem, né? Senão ia ter, sei lá, 1001 cartas, sei lá. Tem uma quantidade bacana de Pokémons. Eu não me estressei com isso. Eu vejo muita gente reclamando. Ai, tem que ter mais, tem que ter mais. Cadê todos os Pokémons? Porra, joga com os que tem aí, cara. Tá? Bom, montagem vamos dar. Setup para começar a jogar também é bem simples, é só fazer esse mapa aí, pegar o seu Pokémon inicial e sair jogando. Setup bem simples, não é muito demorado. As regras são bem simples. Entra no local, rola um dado para ver quem a gente vai enfrenta. Se venceu, tenta pegar o Pokémon. Bom, bem simples as regras, tá? Então ele leva um ponto aí. Bom, expansão, vou dar ponto para ele também, porque existem expansões para ele. O Dan Leonardo expandiu aí, botando mais coisas, acho que tem mais uns inimigos, tem umas cartinhas a mais, umas evoluções a mais, pelo que eu me lembre. Mas enfim, dá de expandir aí. Se quiser botar os 1000 Pokémons, dá de botar. Bom, ele pelo que eu me lembro, ele é um jogo solo, mas dá de jogar tranquilo com outras pessoas. Inclusive, acho que nem sei se tem limite de quantidade de pessoas. Se quiser jogar com 1000 pessoas, dá de jogar. Porque o objetivo é ser o mestre, né? Conseguir uma insígnia de mestre. Então, a pessoa que conseguir isso primeiro, vence o jogo. Eu acho que tranquilo. Tá? Se eu sinto vontade de jogar ele, sim. Sinto vontade de jogar ele. É um jogo bem bacana de jogar, bem simplesinho. É meio até que viciante, porque a gente sempre tenta coletar o máximo de Pokémons, né? Quanto mais a gente tem, melhor vai ser para enfrentar os mestres, né? Bom, então, vamos lá. Esse joguinho aqui, obviamente, vai lá pro top. Tá? Vamos pro próximo jogo, que é o One Card Dungeon. Extremamente simples de entender como é que se monta. A quantidade de itens que a gente precisa é só a carta, é uma carta. Então ganha ponto aí de montagem. O setup também inicial é extremamente rápido de começar a jogar, então já vai ganhar aí ponto. As regras dele, extremamente simples, é só se movimentar e atacar os monstros, não tem muito erro nisso, as regras são fáceis. Agora, expansão. Bom, esse jogo tem uma expansão. A expansão, ele adiciona heróis, né? Que a gente pode alterar ali o nosso status inicial de ataque, defesa, movimento e etc. Então, sim, né? Ele ganha pontos de expansão porque ele tem a expansão dele. Bom, ele é um jogo solo, porém, será que dá pra jogar com uma outra pessoa? Dá de jogar com outra pessoa. Eu faço o meu turno, quando termino o meu turno, é o turno dos monstros. Então o que a gente pode fazer? Bom, é o meu turno, depois é o turno do outro jogador, depois o turno dos monstros. Ou eu, monstro e um outro jogador. Então dá de fazer isso sem precisar, nossa, alterar um monte de coisa das regras, não, né? Então dá de jogar tranquilo, tá? Então ele ganha um ponto. Se eu sinto vontade de jogar ele? Sim, sinto vontade de jogar. Inclusive, existem temas desse jogo bem interessantes. Com a temática do Doom, parece, ou Quake, não me lembro. Temática ficção científica, enfim. Várias temáticas. E dependendo da temática, dá mais vontade. Tá? Então, de novo, esse joguinho aí, ó, 6 pontos. Então, obviamente, ele vai lá pro top. Bom, vamos pro próximo aqui pra gente não se demorar muito. Qual é o próximo? Bom, 9-Bit Dungeons, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Eu sempre digo isso. Uma avaliação total. Montagem, é só as cartas. Setup, extremamente simples. Regras, extremamente simples. Expansão, sim, dá de expandir. Eu consigo imaginar mais cartinhas da dungeon ali, onde a gente tem que explorar. Então, mais eventos, mais variedades de monstros, apesar de ter bastante variedade interessante, armas, equipamentos, enfim,
extremamente simples de expandir esse jogo. Ele é um jogo solo, porém dá pra jogar com outras pessoas, sim. Também é a mesma coisa que nem o One Card Dungeon, que não faz muita diferença se eu estiver jogando sozinho ou acompanhado. Quando termina o meu turno, vai pro turno dos monstros, ou pode ir pro outro jogador, ou pode ir pros monstros, enfim, tá? Se eu sinto vontade de jogar ele, obviamente sinto vontade de jogar ele. Porque ele é um dos meus favoritos, eu gosto muito, a jogatina dele ali é muito dinâmica, rapidinha e muito legal, enfim. Tá? Então, 9-Bit Dungeon, obviamente, vai pro top. Vamos pro próximo jogo aqui, que é o Lockstone Labyrinth. É um jogo que eu encontrei lá no Tabletop Simulator. Ele não é um jogo de print and play, mas a gente consegue ter acesso aos arquivos e botar para imprimir. Inclusive, eu fiz a tradução para português. Mas eu não vejo ninguém falando desse jogo, infelizmente. Sei lá, eu acho ele um jogo bacana, diferente, porque a dinâmica dos tiles ali, como são hexágonos, então a gente monta ele diferente, enfim. Bom, a montagem dele é simples. Olha, eu diria que sim, porque são poucas cartas, são poucos tiles, que são, apesar de ser hexágonos, não é difícil de cortar. Existe uma técnica que a gente corta em diagonal assim, e aí eles, enfim, é fácil de cortar. São poucas cartinhas, tem alguns marcadores que a gente pode substituir facilmente por qualquer outra coisa, tipo cubos marcadores. Então a montagem dele, ele até pode parecer um pouco um jogo pesado, mas ele não é, tá? Então eu dou ponto para ele. O setup para começar a jogar, eu dou ponto para ele porque o setup inicial também é daqueles tipos de jogo que não tem muito setup, a gente escolhe o nosso herói, pega o tile inicial e aí já sai jogando. Bom, as regras também são extremamente simples de entender, porque no tile que a gente entra, ele já tá te dizendo o que tem que fazer. Se é evento, a gente puxa a carta diz o que tem que fazer. Então as regras, de novo, é aquele tipo de jogo que a gente não precisa ler as regras. É só ler ali as cartinhas e etc, já consegue entender. Bom, esse jogo é possível fazer expansão sem alterar nada, né? Expandir sem melhorar em alguma coisa? Sim, dou ponto para ele também, porque é só adicionar mais tipos de tiles, é simples de imaginar tipos de armas, equipamentos, eventos, enfim, tá? Armadilhas, tudo isso aí é simples de criar, tá? Imaginar como melhorar, então é fácil de expandir. Bom, ele é um jogo solo ou para jogar com multiplayer. Pelo que eu me lembro, é um jogo de multiplayer, né? A gente tem que jogar com mais pessoas, apesar de estar para jogar sozinho, mas ele ficaria muito sem graça, né? A gente tá jogando sozinho ali, né? O objetivo é encontrar, são 3 chaves, acho que dá para jogar sozinho. E quantas pessoas, é mais legal jogar com quantas pessoas, mas dá de jogar os dois tranquilo, sem alterar nada. Eu sinto vontade de jogar ele? Sinto jogar, ele tem essa dinâmica interessante dos tiles, eu acho legal. Os eventos também são bacaninhas. Tem evento que faz o tile virar, então a gente pode ficar preso ou ir para um lugar que é mais difícil, enfim. Bom, então ele é um joguinho top. Ele levou aí todos 6 pontos da minha avaliação. Tá? Vamos pro próximo aqui, que eu acredito que também seja um joguinho que eu fiz, um joguinho que eu dei uma reeditada aí. Bom, montagem. Montagem dele, eu dou pontos porque são só esses tiles, não tem muita coisa, inclusive são poucos tiles, não é muita quantidade, então dou ponto para ele. O setup é simples também, a gente começa em um tile e vai avançando também, não tem muito setup, então é tranquilo. As regras também dou ponto para ele porque é bem simples de entender. A gente tira um tile e dependendo do tile a gente vê o que a gente quer fazer. Se a gente quer voltar, fugir, enfrentar o inimigo, enfim. Regras bem simples. É possível expandir ele? Sim, é possível, porque o jogo original ele é bem simples. E aí eu fiz uma expansão que seria acrescentar heróis com status diferentes. E esses status não estragam em nada no jogo, tá? Então a expansão ali fez até bem para esse jogo. Ele é um jogo para jogar solo, porém dá para jogar com outras pessoas tranquilo também, porque cada um tem o seu objetivo. O objetivo é encontrar a sala onde tem o tesouro e fugir. Então é tranquilo, cada um faz o seu movimento ali, dá de fazer tranquilo. Então também dou ponto para ele por causa disso. Se eu sinto vontade de jogar ele, sim, esse é um jogo que eu sinto vontade. É um jogo simples, fácil de colocar na mesa e sair jogando. Rapidinho a gente pode vencer ou morrer ou terminar ele. Então, sim, olha, então pela avaliação aí, a gente vai colocar ele em um jogo top. Eu nem imaginava isso, mas enfim, ele tá lá no top.
Tá? Vamos pro próximo joguinho aqui, que é o Stick Stones and Dragon Flame. Olha, montagem dele são só as cartas, que a gente tem castelo aí, então a montagem é só cartas, então tranquilo. O setup inicial é só fazer as cartas aí nesse formato, então dou ponto para ele também. As regras também extremamente simples, eu utilizo os meus dados contra o castelo do meu inimigo, então tranquilo. Agora aqui, expansão, seria possível expandir ele? Olha, eu acho que daria para fazer um castelo maior, ou a gente ganhar uma habilidades ali um pouco diferente. A gente só tem duas habilidades, que parece que é tipo revelar o dado do inimigo e... agora eu não me lembro qual é a outra habilidade, mas tem duas habilidades só. Acho que seria mais bacana de ter mais habilidades. Acho que algumas das cartas ali do castelo também tem alguma habilidade, agora eu não tô me lembrando de cabeça assim. Mas é possível isso fazer exposição. Bom, ele é um jogo que é eu contra uma outra pessoa, só que ele é um jogo de blefe. A gente tá blefando. Então, se a gente blefar sozinho, não faz sentido, né? Pra quem a gente tá blefando? Pra ninguém, né? Mas eu consigo imaginar jogar sozinho, só ali na sorte dos dados. Eu rolo meus dados, o que cair pra mim, eu causo dano no castelo do meu inimigo. Rola um dado do inimigo pra causar dano no meu castelo. Dá pra jogar sozinho? Dá. Talvez seja um pouco meio sem graça, mas dá de jogar. Dá de jogar. Tá? Bom, eu sinto vontade de jogar ele? Sim, sinto vontade de jogar ele. É um jogo bacana, é um jogo simples. Rapidinho de botar na mesa, de jogar, sair jogando e de terminar ele. Acho que termina ali uns, sei lá, uns 15 minutinhos. A gente termina o jogo. Bom, então vamos ver aí, ó. Ele tem 6 pontos de avaliação, que coloca ele lá no top. Vamos pro próximo joguinho aqui, que é o For Against Darkness. Ó, de novo. O For Against Darkness é igual o Fortaleza de Berdolock. É igualzinho. A montagem dele tem algum problema? Não, é só o livro de regras ali, então nem tem montagem. Setup inicial também não tem muito setup, é só escolher ali os heróis. Regras, as regras no livro de regras que a gente tem que fazer é entra numa sala, vê o que tem, enfrenta o que tem, é próximo. Não, as regras não tem muito, nossa, olha só, né? Expansão dá para expandir? Sim, dá de expandir, porque existem até várias versões desse jogo com coisas diferentes, então tem expansão sim, dá de expandir tranquilo. Bom, ele é um jogo solo, dá de jogar quantas pessoas? Dá de jogar quantas pessoas? Dá de jogar com uma criançada, de repente, que nunca jogou nada desse tipo. Você vai controlando ali e os outros jogadores, de repente, jogam um dado para decidir o que o outro herói tá fazendo, o golpe que ele tá dando. Então, sim, dá para jogar tanto sozinho como com outras pessoas. Eu sinto vontade de jogar ele? Vou dizer que não. Vou dizer que não. Apesar de que tem umas versões que são mais interessantes, porque esse jogo ele começou sendo jogo de exploração de masmorra, né? E eu já não tenho mais saco para jogo de exploração de masmorra de fantasia medieval. Mas ele tem umas temáticas ali, outras temáticas, que tem temática do Cthulhu, temática de invasão alienígena. Tem outras expansões ali. Sinto vontade de jogar. Eu sinto vontade de jogar por causa das expansões. Tem coisas mais interessantes, digamos assim. Bom, então pela avaliação aí, ele tem 6 pontos de avaliação. Então ele é considerado um jogo top. Vamos pro próximo aqui da avaliação, que é o Dawn of the Dead. Olha, eu tô para dizer que esse jogo aqui também é um dos meus favoritos de todos os tempos. A montagem dele é simples. Olha, é simples, é só o mapa e os marcadores do zumbi. A montagem é isso aí, bem simples. Até pode ter bastante marcadores de zumbi, mas é simples de montar isso. O setup para começar a jogar ele é simples? Sim, é bem simples. É só colocar ali os zumbis no local onde eles estão determinados. Os heróis começam em um local fixo. E é isso aí, não tem muito setup. Sobre as regras do jogo, ele tem as regras difíceis, é complicado de entender, é complicado de sair jogando? Não. É bem simples as regras. É só se movimentar e atacar os zumbis. Bem simples. Tem que rolar um dadinho pra ver se a gente vai ficar com medo ou não. Se não ficar com medo, ataca o zumbi. Simples assim. Então as regras ganham também um ponto aí. Expansão. É possível expandir esse jogo? Olha, eu vou dar ponto porque eu fiz uma expansão desse jogo. Na verdade, não vou dizer expansão, mas alterar, adicionar coisas, né?
Isso que eu chamo de expansão. Adicionar coisas. É possível? Sim, é possível porque eu adicionei coisas. O que são essas coisas? São missões extras que a gente vai fazer durante o jogo. Tá? Porque o nosso objetivo desse jogo aqui, originalmente, é fechar os portões e matar todos os zumbis. A expansão que eu fiz tem outras missões. Por exemplo, vai em determinado local, fica um turno ali e aí tem que sair vivo. Enfim, agora não me lembro das expansões, mas tem. Então, possivelmente dá de fazer aqui tranquilamente expansão. Bom, ele é um jogo que, por incrível que pareça, ele originalmente era um jogo solo. Você controla todos os heróis, joga solo. Dá pra jogar ele com outras pessoas? Sim, dá pra jogar com outras pessoas, cada um controlando um herói. São 4 heróis, né? Porque o jogo é baseado no filme tem 4 personagens, né? No jogo tem 4 personagens. Então dá de jogar sozinho, controlando todo mundo, ou outras pessoas, cada um controlando os heróis. Bem tranquilo. Eu sinto vontade de jogar ele? Sim, sinto vontade de jogar ele porque, de novo, é simples de jogar. De novo, eu não preciso de outras pessoas para jogar sozinho, então isso pra mim é uma coisa muito boa. Mas se tiver alguém para jogar comigo, melhor ainda, porque outras pessoas vão fazer outras coisas ali, matando os zumbis também, tá? Então sinto vontade. Bom, pela avaliação aí, 6 pontinhos, então isso a gente coloca ele lá no top. Vamos pro próximo, que é o 7 Anões. Olha, por incrível que pareça, eu botei esse jogo para votação ali, para ver se o pessoal gostava dele, e quase ninguém votou nele, coitado. Mas eu gosto bastante desse jogo. A montagem dele é simples? Sim, acho que são... Quantas cartas? São 9 cartas? É aqueles tipos de jogo que tem poucas cartas, é 9 ou 10 ou, sei lá, 12, tá? O setup inicial dele é simples? Sim, extremamente simples. A gente pega ali o nosso anãozinho, vê quais tipos de inimigos que a gente vai enfrentar, pega o mapa e aí já sai jogando. Setup bem simples. As regras dele são simples também? São extremamente simples. A gente movimenta o nosso anãozinho, enfrenta os inimigos nos enfrentam, termina o turno, terminou ali a fase, vai para um próximo. Enfim, as regras é extremamente simples. Dá para fazer a expansão desse jogo? Daria de fazer, só que aí o jogo não se chamaria mais 7 Anões, seria 8 Anões, 9 Anões. É só adicionar mais anões. É claro que também dá para pensar ali monstros diferenciados, com ataques um pouco diferentes. Também daria de pensar alguns mapas também diferentes. Então, bem tranquilo aqui na expansão. Bom, sobre jogar solo ou com outras pessoas, olha, esse jogo foi originalmente pensado em jogar solo, porém, eu consigo imaginar esse jogo sendo jogado com mais pessoas. Tipo, um cara a mais, por exemplo. Tipo, eu controlo um anão e um outro cara controla um outro anãozinho. Então, eu acho que dá de pensar de jogar assim. Sendo um jogador, ele faz a ação dele, depois os monstros. Depois o outro jogador, tá? Ou pode ser jogador e depois os monstros. Enfim, dá de pensar aí. E, de novo, sem alterar nada das regras. Só acrescentando mais um cara depois do turno. Então, eu acredito que sim, dou ponto pra ele pra fazer isso. Eu sinto vontade de jogar ele? Sim, sinto vontade, porque é um jogo simples, é um jogo rapidinho, fácil de colocar na mesa, regras que eu consigo me lembrar sem precisar ver as regras. Então, olha aí, ó, ele é um jogo que tem 6 pontos de avaliação, isso coloca ele em um jogo top. Bom, vamos pro próximo jogo. O próximo joguinho é o Hero Quest Pocket. Esse foi bem avaliado lá na votação que eu fiz anteriormente. Bom, montagem dele é simples? Sim, extremamente simples. É só as cartinhas e alguns marcadorzinhos. Então, a montagem dele é simples. Setup inicial para começar o jogo é fácil? Sim, é bem fácil. A gente tem uma carta inicial, começa todo mundo ali, vai para uma próxima carta e é isso aí. Não tem muita coisa para fazer no setup. As regras são simples, extremamente simples. De novo, é só se movimentar para a sala, ver que tipo de monstros que tem na sala e é isso aí. Dá pra fazer expansão? Sim, muita gente quer que tenha expansão desse jogo, que é adicionar mais cartinhas de salas e mais itens, eu acho que o pessoal pede também. Se bem que o que já tem, já dá pra jogar tranquilo, não vejo muita necessidade disso, de adicionar mais coisas. Mas dá de expandir tranquilo. Bom, ele é um jogo pra se jogar sozinho e com outras pessoas. Eu sinto vontade de jogar ele? Sinto vontade de jogar, porque é bem simples de começar a botar ele na mesa ali e sair jogando, tá? Então, sim. Então, aí, de novo, ó, ele tem 6 pontos de avaliação. Isso coloca ele lá no top. Vamos pro próximo, que é o joguinho Myshi Quest.
Olha, eu gostei tanto desse jogo, mas eu não vejo ninguém falando dele, nem jogando, nem indicando. Mas ele é um jogo tão legal, é um jogo tão bacaninho, o design gráfico dele é tão bonitinho que dá aquela vontadezinha de ficar jogando. Bom, vamos ver aqui a avaliação dele. A montagem, são só 9 cartas, pelo que eu me lembro. Então, montagem aí extremamente simples. O setup inicial para começar a jogar também é bem simples. A gente tem ali os heróis já prontos. Tem mais alguma coisa para fazer? Acho que não. Acho que já sai jogando. Nem tem setup inicial. As regras são bem simples. Apesar de serem cartas, é que nem as regras do Fortaleza de Berdolock ou o For Against Darkness, que a gente entra no local, vê o que tem no local, enfrenta os monstros que tem no local. Tem inimigos, tem armadilha, resolve e é isso aí. Sai, compra mais itens. É isso, não tem muito rolo. Então as regras são bem simples. Dá pra fazer a expansão desse joguinho? Olha, eu acredito que dá, criando mais cartas de inimigos e mais cartas de bosses. Porque acho que parece que tem 3 bosses e os bosses têm a ver com os inimigos. Então, criando inimigos, dá pra criar bosses, dá pra criar alguns personagens diferentes, porque os nossos heróis, eles têm status diferenciados, então dá de regular ali, imaginar uns mais fortes, outros mais fracos, e é isso. Então, expansão é tranquilo de fazer. Bom, dá de jogar solo ou com outras pessoas, sim, dá de jogar solo, é um jogo pra jogar solo, mas eu acredito que dê pra jogar com uma outra pessoa, porque a gente tem 2 heróis, então, de repente, um outro jogador rola o dadinho do herói quando o herói for atacar, enfim, acho que dá. Não tem muita coisa que precisa alterar no jogo, tá? Então sim, ganha um pontinho. Eu sinto vontade de jogar ele? Sim, sinto vontade porque, de novo, é simplesinho, rapidinho de jogar, o design é bonitinho, apesar de eu não avaliar aqui design gráfico, porque design gráfico é uma coisa meio que relevante, a gente tem que ver se o jogo é legal ou não, né? Design gráfico é só um detalhe. Então é isso, ó, ele ganha aqui então 6 pontos de avaliação, que eu coloco ele lá no top. Próximo joguinho, Moonbase Commando. Bom, a montagem desse jogo, de novo, acho que são só 9 cartas. Então, tranquilo. O setup inicial para sair jogando é complicado? Não. Apesar de a gente fazer um monte de coisa, tipo configurar ali a nossa base e configurar as cartas por onde vai estar vindo os meteoros, né, os inimigos. Mas não é complicado. Não é complicado que nem tipo o Citadel of Blood, entre outros jogos aí, tá? Então, o setup é tranquilinho. As regras são complicadas? Não. São bem simples. É só atirar nas pedras que estão descendo, puxa as pedras aleatórias e é isso aí. Tem como expandir? Eu acho que daria para expandir, expandindo mais algumas 2 cartinhas, que aí daria mais espaço e adicionaria mais tipos de meteoros, que seria a velocidade que eles caem também. Então, dá de expandir, seria pouca coisa, mas dá de expandir, tá? Bom, ele é um jogo para jogar solo, porém, não vejo a possibilidade de se jogar com outras pessoas. Se bem que sim, eu acho que dá. Porque eu me lembro de alguém falando, meu filho joga com os meteoritos, ele que coloca e faz eles andarem. Então, eu vou dizer que dá sim para jogar com outras pessoas, tá? Sem alterar muita coisa, só o outro jogador utilizar os meteoritos ali. Eu acho que é isso. Bom, eu sinto vontade de jogar ele? Sim, sinto vontade de jogar porque é daqueles tipos de jogos simples que a gente coloca na mesa e já sai jogando. E ele se joga de uma forma bem diferente, assim, esses Tower Defense. Eu sinto vontade de jogar ele. Bom, 6 pontos, então a gente coloca ele lá em jogo top. Bom, então é isso, pessoal. Como falei, essa aqui foi só um corte, tem poucos jogos aí que são apresentados. Porém, eu quero fazer essa pergunta aqui de novo para vocês. Vocês querem ver uma próxima live onde eu vou apresentar os outros jogos? Eu gostei muito de ter feito essa avaliação porque eu fico pensando melhor sobre o jogo. E é legal também de fazer a live, porque você pode participar e concordar ou discordar. Não, esse jogo é bom, esse jogo não é, enfim, tá? Então deixa um comentário aí para mim. Então é isso, pessoal. Falou e até um próximo vídeo. Falou, pessoal. Canto da web em um mundo legal. Tem um canal sobre jogos sem igual. Joguinhos Hard é o nome que brilha. Print and Play é pura maravilha. O melhor canal, pode acreditar. Joguinhos Hard veio pra ficar. Jogos incríveis feitos pra criar uma experiência que vai te encantar.